Olá, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus em Cristo continue abençoando vossas vidas. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação no livro de Salmos, capítulo 34, verso 18, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu peguei este salmo para fazer uma reflexão sobre o tema que envolve esse mês de setembro. Estamos no mês de setembro, é o Setembro Amarelo, que é uma campanha sobre a prevenção ao suicídio. Campanha essa criada no Brasil em 2015, que tem por objetivo dialogar sobre o assunto, sobre o tabu que gira em torno desse tema, inclusive no meio cristão, em todos os segmentos, e para incentivar também as pessoas a buscar ajuda, a conversar, a buscar algum tipo de ajuda, tanto profissional quanto espiritual, que é fundamental. Então, hoje no meu trabalho, uma professora fez uma temática muito importante sobre esse assunto. E ali uma frase muito profunda e junto uma caixinha bem delicada, onde estava escrito: pegue uma dose de esperança aqui. E ali todas as crianças pegaram sua dose de esperanças e eu também peguei a minha. Eu achei tão lindo, tão emocionante, que cada frase era tão marcante para cada criança, inclusive a minha foi para mim. E realmente foram doses de esperança que foram semeadas na vida de cada criança e na minha vida e na vida dos demais que estavam ali. E ver a alegria das crianças quando a professora lia aquelas frases foi tão gostoso de ver. E aí eu fiquei refletindo. É disso que a gente precisa, doses de esperança. A gente vive em um mundo conturbado, um mundo cheio de maldade, pessoas cruéis, pessoas sem o amor de Deus, sem amor próprio. E a gente vê tanta maldade. E cabe a cada um de nós semear o amor, semear a bondade, semear doses de esperança nos corações, seja ele criança, seja ele adulto, seja ele idoso, não importa. Que eu, que você, que cada um de nós possa ser um agente de cura em um mundo que está doente, cada vez mais doente. É alarmante, é gritante o número de suicídios que temos. Eu não sou a melhor pessoa indicada para falar sobre números, para falar sobre o assunto em si, na sua plenitude, mas eu sei que é gritante o número de suicídios. E quando eu iniciei meu trabalho aqui no Facebook, o primeiro vídeo que eu fiz foi exatamente sobre esse tema, sobre você não desistir de viver, porque eu já passei por esse momento. O suicídio já rondou minha mente, já perturbou a minha mente. E eu venci ele com oração, venci com a ajuda de Deus, porque nós, durante
a nossa trajetória aqui na Terra, passamos por muitas vivências, por centenas, milhares de vivências, e uma boa parte não são boas. E isso gera dentro de nós muitos traumas. Eu tenho muitos traumas da minha infância. E muitas das vezes a gente não consegue superá-los sozinhos. E eu superei muitos traumas com a ajuda de Deus. Outros estudando sobre o assunto me ajudou demais, porque eu aprendi a lidar com o que eu estava sentindo, lendo muitos conteúdos de autoajuda, psicologia, coisas da área. Eu entendi muitos gatilhos, muitas coisas que eu passava e eu não sabia explicar, mas lendo eu consegui saber, entender o que eu sentia, o que estava acontecendo comigo, e eu aprendi a reagir a isso. Eu venci muitos traumas, graças a Deus, muitos traumas. Deus me ajudou a vencer e eu tenho muitos a vencer. E não é só eu, creio que todo mundo tem um trauma na vida. Então não é brincadeira. Nem todas as pessoas têm a facilidade de superar traumas, têm a facilidade de lidar com os traumas. Cada pessoa tem a sua forma de viver, de encarar os problemas da vida. E não cabe a mim julgar, não cabe a você julgar, não cabe a nós. Porque é fácil julgar, mas quando eu julgo o outro, eu estou julgando a partir da minha vivência, a partir do meu olhar. Então eu sou incapaz de entender o outro na sua plenitude, porque eu não estou sobre a vivência do outro. Quem entende o outro é só Deus e Ele próprio. Então, nós precisamos acolher, cessar os julgamentos, porque uma pessoa que está num sofrimento intenso, aflitivo, na amargura, na plenitude daquele sofrimento, ela precisa de ajuda, ela não precisa ser julgada, ela não precisa de mais pancada para acabar de matá-la, ela precisa de ajuda. E eu sempre falo, a gente precisa ajudar as pessoas, mas ensinar elas a voar e nunca ficar dependente da gente. Porque dependendo da forma que você ajuda uma pessoa, ela fica tão apegada que ela acaba criando uma dependência. E isso também não é bom. Então a gente tem que ajudar as pessoas, mas ensinar elas a voar, ensinar elas a lidar, sempre estarem pronto, mas sempre ensinar elas a lidar com aquilo e a voar. E não a criar mais uma dependência. Então que nós possamos ajudar, espalhando doses de esperança. Tem situações que eu mesma sou uma pessoa que falo muito pouco. E tem situações que eu me sinto tão impotente. Tem situações que eu não tenho muito o que falar. Para quem já fala muito pouco, eu tenho bem menos. Mas é preciso aprender que nem tudo precisa de palavras. Um gesto vale mais que 1000 palavras. A presença, você tá ali, vale mais que 1000 palavras. Às vezes, não é o que você vai falar, às vezes é a sua presença. É um abraço, é um olhar. O nosso corpo, ele fala. Então, se as pessoas soubessem, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, alguma coisa assim, uma situação, você recebe cada olhar. Gente, a gente fala não só com palavras, um olhar diz muita coisa. Uma expressão facial, a gente tem que se atentar a isso, tomar cuidado com essas coisas. Às vezes a pessoa não tá legal, não tá bem. Aí você olha, você recebe um olhar tão negativo, um olhar julgador, um olhar tão ruim. E a pessoa se sente mais pior ainda do que ela já estava. Então, vamos aprender a acolher,
as pessoas, não só em palavras, mas com o olhar, com um abraço, uma mão amiga. Falar, eu estou aqui, independente da situação, independente de como a pessoa é. Porque a gente também precisa aprender a respeitar as particularidades e as individualidades das pessoas. Eu sempre falo isso. Porque cada pessoa tem uma forma, um jeito. É dela, não é meu, é dela. E eu tenho que respeitar. Deus fez cada ser humano único. Nós somos seres únicos. Podemos ser parecidos, mas não igual. Então, nós somos seres humanos únicos. Então, eu tenho minha forma, meu jeito de lidar, de falar, de expressar, de agir, de reagir. Cada um tem o seu. E a função do ser humano é respeitar o seu próximo, é respeitar. Eu posso não concordar com o que você fala, mas o meu dever é sempre respeitar. Não sou obrigado a concordar, mas eu tenho que respeitar. Então, neste mundo tão caótico, tão cruel, que nós sejamos agentes de cura, agentes de amor, que o amor de Deus venha se derramar em nossos corações e que esse amor derramado em nossos corações possa se derramar nas outras pessoas também. Desculpa, gente, estou gripada. E que Deus venha ter de misericórdia, né? Daqueles que estão sofrendo, passando por situações terríveis. Que Deus tenha de misericórdia, que Ele tem, né? E que você venha se apegar com Deus, você que está passando por essa situação terrível, você que está tendo sentimentos destrutivos, sentimentos de profundo desânimo, desgosto, desespero. Saiba que você não está sozinho. No céu existe um Deus que olha por você. Um Deus que está a um passo de uma oração que você fizer. Um Deus que cuida de você, que cuida de mim. Então clame a Deus, não desista de viver. É bom demais viver. Então não desista de viver. Não desista de sonhar. Só porque deu errado. Tudo na vida é uma fase. Seja o que for que você estiver passando, vai passar. As coisas boas vão vir, mas para isso você também tem que fazer a sua parte, lutar. Tem coisas que só você pode fazer por você. E o que você pode fazer, eu não posso fazer por você. O que você tem que fazer por você. Então é o que eu disse anteriormente. Nós precisamos ajudar, estar pronto para ajudar. Mas jamais deixar a pessoa criar dependência. Nós precisamos ensinar as pessoas a voar, a alcançar seus voos. Estamos aqui para ajudar, para orar, para aconselhar. E como eu disse, você não está sozinho. Eu já passei por situações terríveis. Só Deus sabe. Porque tem vezes que você luta na vida. Mas nem tudo depende de você. E aí você fica com a sensação, eu nadei e morri na praia. Ô sensação maldita, meu Deus. Mas é bem isso, tem situações na vida que você nada, e você fica com a sensação que você morreu na praia. Mas é porque nem tudo depende da gente. O que depende, eu sempre falo, o que depende de mim, eu faço. O que depende da gente, a gente precisa fazer. Mas o que não depende, não se mate, pelo amor de Deus. O que não depende de você, entrega na mão de Deus e segue.
porque senão você morre. Então, entrega na mão de Deus os seus problemas. O que você puder resolver, resolva. Faça tudo que tiver no seu alcance e resolva a situação. Mas o que não tiver sobre o seu poder, o que depender do outro, o que não tiver no seu poder, ora, entrega na mão de Deus e descansa. E se precisar tomar uma atitude, colocar um ponto final, tome uma atitude e coloque um ponto final. Mas segue sua vida em paz. Porque ninguém merece viver atormentado a vida toda. Ninguém merece viver mal, viver sofrendo. Então, aquele que depender de você, lute, vai ser feliz, vai em busca da sua felicidade. Não tenha medo de voar, não tenha medo de errar. Porque a vida é erros e acerto. Então, se você errar tentando acertar, parabéns, beleza, tá tudo certo. A gente não pode errar por safadeza, vou errar porque eu quero errar. Não. Se você errar tentando acertar, tá tudo bem. Procure não errar. Mas se for em busca de acerto, tá tudo certo. Lute pelo que você quer, lute pelo que você acredita, lute para estar na presença de Deus acima de tudo. Não abra mão da presença de Deus, porque a única coisa que vai te sustentar no seu pior dia é a presença de Deus. Eu sou a prova viva disso, e você também é. Então, nos seus dias mais difíceis, quem vai continuar aqui é Ele, é a presença de Deus, que jamais vai te abandonar. Quando todos virarem as costas para você, Deus continua aqui. Como diz o louvor da Nair Nani, Jesus está lá, Jesus está aqui. Então Jesus, ele nunca nos abandona. Para que você vai abandonar Jesus? O único que você não pode abandonar é Jesus. As pessoas vão embora, mas Jesus, ele fica. Então não se mate. Não deixe de viver por ninguém. Não deixe de viver por nada nessa vida. Não perca o prazer de viver. Não perca o prazer, não perca a sua essência por nada. Você é precioso demais. Você já se deu conta? Você já pensou? Você é a imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa não, meu bem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se a gente for refletir sobre isso, isso é muito sério. Nós somos criaturas de Deus. Deus tem o melhor reservado para nós. Deus tem coisas grandes, coisas lindas, coisas maravilhosas, mas... Desculpa. Desculpa, gente. Mas, como eu ia dizendo, como eu disse, como eu vou dizer, depende de nós. Tudo depende das nossas escolhas. Então, eu preciso me esforçar, eu preciso decidir. Eu preciso fazer a minha melhor escolha. Em primeiro lugar, honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim sendo, uma vez que eu amo meu Deus, naturalmente eu vou me amar. Eu vou amar o próximo, eu vou amar minha família, eu vou respeitar as pessoas, os demais, porque eu vou olhar para as pessoas debaixo do sangue de Jesus, eu vou olhar para as pessoas debaixo do amor de Deus. Eu vou olhar para as pessoas debaixo da graça de Deus, graça maravilhosa. Uma graça que ela é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é justiça, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus, ele nos confronta, ele confronta os nossos erros, ele fala aqui, você está errado aqui, mas ele te dá o perdão, ele fala para você, se conserta, se arrependa que está tudo certo, se arrependa que eu te perdoo, eu te dou vida nova, eu te dou novidade de vida, eu vou dar aquilo que você almeja, aquilo que você está me pedindo, mas por favor se posiciona. Então, o que está faltando hoje, gente? O que falta hoje é Deus.
As pessoas estão sofrendo, estão perdendo a esperança de viver, tirando suas próprias vidas, mas o que falta é Deus. É aquele vazio interior que só Deus é capaz de preencher. Enquanto você ir na balada, enquanto você beber, usar drogas, se prostituir, fazer todo tipo de atrocidade, não vai resolver o seu problema. Tem pessoas que buscam aventuras, vivem uma vida de aventura, de balada, de noitadas, buscando preencher um vazio que só Deus é capaz de preencher. Então, meu amigo, minha amiga, esse vazio que existe aí dentro de você, esse buraco que nada preenche, que quando você sai do ciclo de amigos, que quando você chega em casa, você fica deprimido, amargurado, você só chora, você não sabe o que fazer, você entra em pânico, você não sabe o que está acontecendo. Isso é a ausência de Deus, meu amigo. Isso é a ausência do Pai, a ausência da presença. O homem tem esse vazio. Então, enquanto o homem não abre o seu coração para Deus trabalhar, enquanto o homem não se entrega para Jesus, esse vazio não é preenchido. Agora, uma vez que você entende que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que você aceita Ele como seu Salvador e Senhor, você se entrega a Ele de coração e busca honrar a palavra dEle, obedecer a palavra dEle, esse vazio é preenchido. Aí você passa a ter paz interior. Você passa a ter paz com Deus, com você e com o próximo. Não tem nada melhor do que você ter paz. E essa paz, ela vem de Deus, é a paz que excede todo entendimento. Só Deus pode te dar essa paz. Então fique com esta palavra, você que está vendo esse vídeo, está aí desesperado, pensando até mesmo em tirar sua própria vida. Tira não vale a pena. Viva. Viva por você, viva. Tenha prazer em viver. Porque Jesus tem o melhor dessa terra reservado para você. Deus tem o melhor para você. É só você se colocar no centro da vontade de Deus. Que Deus vai preencher todos os seus vazios. Deus vai te transformar. Deus vai colocar as coisas que estão fora no lugar. E você vai se tornar também um agente de cura. Porque pessoas ferem. Eu sei o que é ser ferida. Mas pessoas curam. As pessoas ferem, pessoas curam. Então a gente não pode desistir do ser humano porque fomos feridos, porque fomos maltratados, não. Da mesma forma que tem pessoas que ferem, tem pessoas maravilhosas que curam. Então a gente precisa lembrar dessas pessoas maravilhosas que Deus põe no nosso caminho, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, na nossa família. Pessoas extraordinárias. Às vezes tem pessoas que você não tem nem muita amizade assim, mas são pessoas que faz diferença na sua vida de alguma forma. São detalhes, eu falo assim, gente, são detalhes. Um detalhe no seu dia faz toda a diferença. Às vezes é um bom dia, às vezes tem um dia que você não tá legal, você recebe um bom dia, a pessoa nem se deu conta do bem que ela fez a você, mas é tão bom, poxa, você recebeu um bom dia ali e o seu dia já melhora. Eu perceber o outro, sabe? Eu perceber o outro que tá do meu lado. Um bom dia, não importa se é uma pessoa que está ali fazendo a limpeza ou se é um chefe, um presidente, não importa. O que importa é o ser humano, tô falando de seres humanos. O que importa é o ser humano, entendeu? É você se importar com a pessoa em si, com o ser humano, que ele é um ser igual a você, tem as mesmas necessidades que você, tem os mesmos sofrimentos que você e precisa do mesmo que você para viver, para ser feliz, para ficar bem. Então eu te convido, seja um agente de cura a partir de hoje. Leve esperança, leve sorriso. Um sorriso teu faz tanta diferença na vida de alguém que você não tem noção. Um olhar acolhedor. Uma escuta ativa, emprestar os seus ouvidos para ouvir alguém.
Às vezes até reclamar de algo que aconteceu na vida dele, de alguma coisa que aconteceu, mas ouvir. Às vezes falar uma palavra de encorajamento, um simples abraço, simples, mas tão poderoso. Quantas vezes eu fui curada por um abraço, por um sorriso. E é isso, a gente não pode perder o encanto nas coisas simples, porque às vezes tem pessoas que perderam o encanto das coisas simples e esperam acontecer algo grandioso para ficarem felizes. Quando que a felicidade está nas mínimas coisas, aprenda a ver a beleza nos detalhes, aprenda a ser feliz nos detalhes. A vida é detalhes, gente. A felicidade está no detalhe. É no nascer do sol, quando você abre a janela. Que delícia! Você abre a janela, aquele sol radiante. Tem coisa melhor que isso, gente? Você olhar para o céu, agradecer a Deus por aquilo. A gente não pode perder esse encanto, sabe? De apreciar o simples, porque é aí que está o segredo. A felicidade está nas coisas simples da vida. Enquanto você procurar ou esperar coisas grandes para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Porque tudo é detalhe na vida. Então são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então vamos ser... Gente, misericórdia, não tô legal. Enfim, é isso, é sobre isso. Mas vamos ser agente de cura, agente de transformação, agente de alegria, agente de esperança. Vamos levar esperança, doses de ânimos, doses de cura, doses de renovo para as pessoas que nos cercam. Mesmo aquelas que nos ofendem de alguma forma, ou que às vezes a gente, por não estar no melhor dia, acaba nos desajustando por algo que aconteceu. Mas a gente precisa aprender a relevar muita coisa para viver bem, fazer vista grossa para muita coisa. Eu não preciso levar em consideração tudo que eu vejo, tudo que eu ouço. Eu aprendi isso. Já vivi muita coisa. Tive muitas experiências com pessoas. E hoje eu aprendi. Para você viver bem, você precisa ignorar muita coisa, ouvir muita coisa, entrar por aqui e sair aqui, ó. Para quê? Relevar muita coisa. Nem tudo vale a pena, nem tudo vale uma reação. A gente não pode ser reativo a tudo. Isso faz mal, nos adoece, é besteira. Então, se nós for olhar para a palavra de Deus, a gente aprende tanto com a palavra de Deus. Então, a gente ganha muito mais amando o próximo, sendo tolerante, sendo respeitoso, tendo paciência. Sempre a gente vai ter, não. Tem dia que você não tá legal, você sai de casa e não tá legal. E aí, dependendo do que você encontrar na sua frente, você vai sair dos trilhos um pouquinho. Acontece comigo também. É difícil, mas acontece. Mas o que a gente não pode é deixar isso virar corriqueiro na nossa vida. Virar... normatizar, sabe? A grosseria, o desrespeito. A gente precisa esvaziar nossos corações dos sentimentos ruins, negativos, das atitudes grosseiras, negativas e encher nosso coração com tudo que é bom. Como diz a palavra de Deus, com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo que é bom. A Bíblia nos ensina, gente. Enche o seu coração, tudo que é bom. Puxa, é bacana, é bom. Nossa, vou bater um papo ali com meus amigos e tal. A conversa é bacana, é legal, bora. É legal. Não vai agredir o outro, não vai falar mal do outro. Poxa, vai produzir
efeito no ouvinte, vai agregar alguma coisa no dia de alguém, pá, bora. Então é sobre isso. Que nós possamos manter o nosso coração limpo, puro, em um mundo sujo, que tenta nos corromper a todo momento. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver pautada na palavra de Deus. Não sou perfeito, sou cheia de defeitos, mas eu procuro manter meu coração puro. Porque se a gente não vigiar, nosso coração fica sujo, fica imundo, podre. Então, é algo que eu me policio no máximo. É o meu coração. Eu sempre oro a Deus e para Deus me purificar meu coração, e eu luto contra as coisas ruins que entram. Mas quando entra, eu já expulso em nome de Jesus e não deixo entrar, porque essa é a nossa função. Nós não somos depósito de lixo. A partir do momento que você começa a guardar rancor, mágoa, amargura, ressentimento, coisas ruins no seu coração, você vira depósito de lixo. E você cada dia vai se envenenar e se intoxicar. E vai fazer mal para você e para os demais que te cercam. Você se torna uma pessoa tóxica. E como é ruim conviver com uma pessoa tóxica. Então, você não quer virar essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. Então, vamos nos policiar. Vamos melhorar. Se cada um de nós propõe nosso coração melhorar um pouquinho cada dia, ser cada dia uma pessoa melhor, a gente vai fazer diferença. Ah, mas aí a gente fala, o mundo está corrompido. Sim, mas talvez eu não faça diferença no mundo todo. Mas na minha família eu vou fazer diferença. No meu ciclo de amigos eu vou fazer diferença. No meu trabalho eu vou fazer diferença. Na minha igreja, onde eu for, eu vou fazer diferença. Então, se eu conseguir fazer diferença com quem eu tenho contato, e se eu conseguir inspirar alguém que conviva comigo, é uma corrente do bem. Então, ali, eu já vou estar fazendo grande coisa, porque dali alguém vai ser inspirado. Porque um dia alguém me inspirou a ser melhor. Um dia uma pessoa, passei na rua, meu filho era pequeno, eu era nova, inexperiente tudo, mas eu vi a atitude de um homem, e ele conversou comigo, e naquela simples conversa que esse rapaz teve comigo, há 16 anos atrás, ele mudou minha vida. Ele não sabe, e ele nunca saberá, que eu nem sei por onde ele anda, nunca mais vi. Mas essa pessoa mudou a minha forma de pensar, de reagir e de viver. Com a educação dele, com o jeito que ele veio até mim e se comunicou, e com a forma que ele falou, e com a empatia que ele teve comigo. Ele me inspirou na forma de falar, ele me inspirou no portar, ele me inspirou a ser melhor. E graças a essa pessoa que eu nem sei o nome dele, graças a essa pessoa, a minha vida mudou radicalmente. Então, se eu conseguir motivar uma pessoa do meu ciclo, ou uma pessoa que está me ouvindo, eu estou muito feliz, gente. Então, nós temos que ser agente de cura, um agente motivador. E voltando ao início, na caixinha que tinha hoje na escola, cheia de doses de esperança, ali não tinha nenhuma dose ruim. Todas as doses que foram pegadas ali gerou reações boas nos ouvintes. Então, se o que você for falar não for acrescentar nada no outro, fique quieto, é melhor. O silêncio, ele vale ouro. Eu cultivo muito silêncio. Eu falo muito pouco porque a gente erra muito falando. E ouvindo a gente aprende mais. Então, se você for abrir a sua boca só para criticar, para olhar o erro do outro, porque o outro errou e por aí vai, pense 2 vezes e fique quieto, é melhor. Aprende o que a gente precisa aprender é olhar sempre o lado bom de
todas as situações, de todas as circunstâncias e de todos os acontecimentos. Por mais que você pense que não, mas tem um lado bom. E do ser humano, sempre busque olhar o lado bom, nunca o lado ruim dele, porque o lado ruim todo mundo tem, inclusive você, inclusive eu. Então, a gente já sabe o que é ruim na gente. A gente não precisa de ninguém afirmando isso. O que a gente precisa é de pessoas que vão nos ajudar a melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como amigo, como mãe, como pai, como irmão, como filho, como profissional, como um todo, como servo de Deus principalmente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não desista de viver. Você é especial demais. Você é incrível. Você não tem noção do poder que carrega dentro de você. Todos nós temos potenciais incríveis. Só que a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos para encontrá-los. Porque a viagem mais difícil é aquela que eu vou em busca de mim mesmo, que eu entro nas minhas profundezas para me conhecer. Isso é necessário. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer minhas reações, minhas emoções. E a partir das minhas reações erradas, eu vou aprendendo as reações certas. Então, todo ser humano precisa se autoconhecer. Porque quanto mais eu me autoconheço, melhor eu lido com as situações, melhor eu lido com as frustrações, melhor eu tolero o outro, melhor eu entendo o outro. Porque eu sei que eu erro tanto quanto o outro. E se eu for falar do outro, é hipocrisia minha, porque eu também erro. Então, só que muitas vezes o meu erro é oculto, né? Só eu sei. Eu não deixo os outros ver. Então isso é hipocrisia. Então todos nós erramos, vamos parar de acusar, de julgar, vamos amar. Vamos distribuir doses de ânimos por onde passar. Vamos distribuir doses de esperança, doses de fé, doses de amor, doses de acolhimento, doses de ternura, de compaixão, doses de empatia. Porque assim vamos tornar, talvez o mundo não, mas pelo menos o nosso ambiente será mais agradável, mais harmonioso, mais gostoso de ficar. E não tem nada melhor que um ambiente harmonioso e em paz. Amém? Que Deus abençoe. Reflita, o vídeo foi bastante longo, mas o assunto é muito interessante. É um assunto que eu gosto de falar. Sobre o respeito ao próximo. Eu amo, eu respeito, eu procuro respeitar. Porque respeito é tudo. Como a palavra de Deus fala, façais ao outro o que você quer que façam com você. Então, quer ser tratado bem? Quer ser respeitado? Respeite. Amém? Que Deus te abençoe. Ótima noite.